Olá, galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, alunos do sétimo ano. Hoje a nossa aula é sobre a classificação dos seres vivos e a nomenclatura científica. Eu sou o professor Anderson, professor da Escola Marcílio Leite de Almeida. Então, hoje a gente vai falar sobre como que a gente organiza os seres vivos em grupos, como que a gente agrupa eles de acordo com as suas características e como que é dado o nome científico para cada espécie. Então vamos lá. Classificação, né, é uma etapa, uma organização que a gente já faz há muito tempo. Desde que a gente se conhece por ser humano, a gente classifica as coisas. E os seres vivos não é diferente. A gente classifica os seres vivos, né, para facilitar a nossa vida. Mas os primeiros registros que a gente tem sobre a classificação dos seres vivos que facilitem o nosso estudo ela é do século IV antes de Cristo, aproximadamente, né? E ela foi realizada por Aristóteles. Esse é o principal registro que a gente tem, né, de início de uma classificação dos seres vivos. Só que Aristóteles utilizava alguns critérios de classificação, né, um pouco mais simples, diferentes do que é hoje. Então ele utilizava, por exemplo, né, algumas características visíveis, algumas utilidades dos seres vivos. Por exemplo, se eles tinham sensibilidade ou não, se eram seres vivos sensíveis, então eles eram racionais ou não, né? E aí, através dessa classificação, Aristóteles colocou os seres vivos em três grupos de acordo com sua utilidade, colocando os seres humanos, né, no topo de tudo e classificando os seres vivos de acordo com a sua utilidade aos seres humanos. Então, tinha o grupo dos úteis, aqueles que forneciam alguma coisa de benefício aos seres humanos, ou então os nocivos, que eram perigosos, apresentavam algum perigo para a saúde do ser humano. Muito tempo depois, né, no século XVIII, temos aí o aparecimento de um naturalista chamado de Carl von Linné, ou simplesmente Carlos Linneu em português, onde Carlos Linneu ele decidiu classificar os seres vivos categorias, em categorias hierárquicas, em grupos muito amplos, mas que ia separando, ia afunilando, né, em categorias cada vez mais específicas. Então, ele criou categorias onde tinham grupos menores dentro de grupos maiores. Como assim? Então ele colocava os seres vivos em um grupo muito grande, com poucas características semelhantes. Dentro deste grupo, então ele percebia que poderia classificar em grupos menores que tinham algumas semelhanças, então ele formava grupos conjuntos dentro daquele grupo maior. E assim iria fazendo até chegar a um grupo que era o menor grupo que existia dentro da sua classificação. Linneu criou, então, um sistema de classificação baseado em 7 categorias, 7 níveis hierárquicos. Essas categorias foram chamadas de reino, o maior grupo, aquele que apresenta uma grande quantidade de organismos, mas com poucas semelhanças. Dentro dos reinos, teríamos grupos um pouco menores, mas com mais semelhanças, seriam os filos. Dentro de filo, teríamos as classes. Dentro da classe, a ordem, dentro da ordem, a família, dentro da família, o gênero, e dentro do gênero, a menor categoria, o mais específico de todos, é a espécie. Então, a gente observa, através da classificação de Linneu, que de reino até espécie, o número de semelhanças vai aumentando, né? De reino até espécie, o número de características semelhantes vai aumentando. Em contrapartida, que de espécie até reino, o número de espécies, o número de organismos diferentes vai aumentando. Então é o inverso, né? De reino até espécie, o número de características vai aumentando,
porém vai aparecendo cada vez menos organismos, enquanto que de espécie até reino, o número de organismos vai aumentando, mas as semelhanças vão diminuindo. Essas são as chamadas categorias taxonômicas de Linneu. São as 7 que Linneu criou na sua publicação no século XVIII sobre a classificação dos seres vivos. É a que a gente utiliza hoje, tá? Então é muito importante memorizar essas categorias, entender esse processo de classificação, pois é essa categoria, são essas categorias, é esse sistema de classificação que nós utilizamos hoje. Mas algumas coisas mudaram. Linneu, na época, era um naturalista que acreditava no fixismo, ou seja, os seres vivos não mudavam. Mas, né, ele criou então, né, um sistema onde poderia classificar os seres vivos de uma forma fixa. E ele, no seu sistema de classificação, criou 3 reinos: o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Tudo que a gente conhece aqui, então, da natureza estariam inseridos nesses 3 reinos. Mas, com o tempo, apareceu então no século XIX um outro naturalista chamado de Charles Darwin. Charles Darwin. E Darwin, em 1859, ele publicou um livro chamado A Origem das Espécies. E neste livro, A Origem das Espécies, ele documentou anos de pesquisas, de observações, onde ele observou que as espécies elas não são fixas, mas elas evoluem, elas mudam ao longo do tempo. Surgiu aí então a teoria da evolução mais conhecida por nós, a chamada, teoria da seleção natural. E essa teoria a gente considera como a mais correta, né, hoje em dia, com algumas modificações de acordo com o avanço da ciência. Então, a partir desse momento, a gente vai classificar os seres vivos não apenas por suas características anatômicas, mas sim por um processo evolutivo, pelas suas características evolutivas. E se a gente pensar nisso, os seres vivos, eles têm uma relação evolutiva, ou seja, eles têm um parentesco evolutivo. Surge então uma área da ciência chamada de filogenia, onde a gente observa, através de esquemas como esse, chamado de árvores filogenéticas, a gente observa a relação de parentesco, a gente observa a relação evolutiva entre os seres vivos. A árvore filogenética, ela recebe esse nome porque tem uma estrutura semelhante a uma árvore com um ramo central. Este ramo a gente está representando, então, os ancestrais das espécies que nós temos hoje em dia, né? As espécies atuais, as espécies de interesse dos nossos estudos. E conforme a espécie ancestral vai evoluindo, ou as espécies ancestrais vão evoluindo, vai ocorrendo ramificações, bifurcações, onde uma espécie ancestral, uma espécie primitiva, vai originando duas ou mais linhagens novas, duas ou mais espécies novas. Então, em uma árvore filogenética, por exemplo, cada ponto de divisão indica um processo de evolução onde um ancestral, uma espécie ancestral, ela dá origem a duas ou mais espécies né, mais recentes. Então, a gente tem uma linha do tempo, desde a base da árvore filogenética até o topo da árvore filogenética, onde a gente tem o mais antigo, os ancestrais, até o mais recente, as espécies atuais. Tudo bem? Se a gente pensar para nós hoje em dia, nós estaríamos aqui, as nossas espécies atuais estariam aqui, as cerca de 2, 3 milhões de espécies conhecidas estão aqui. E nestes pontos mais antigos, encontramos as espécies ancestrais que deram origem a nós e a todos os seres vivos que nós conhecemos hoje em dia. Ok? Com relação a isso, então, hoje em dia, nós temos algumas propostas de classificação dos seres vivos.
Vamos falar então de duas das principais propostas de classificação. Não são únicas, porque conforme a ciência vai evoluindo, assim como os seres vivos vão mudando, a gente precisa aprimorar o nosso sistema de classificação, os critérios de classificação. Então percebam que desde Aristóteles até hoje houve muitas mudanças e isso vai continuar acontecendo. Então qual que é a proposta que a gente tem, né, como a primeira proposta mais importante para a gente aprender? É a proposta onde a gente classificou, né, depois de Linneu, que classificou os seres vivos em 2 reinos, a gente tem a proposta da classificação dos seres vivos em 5 reinos. Essa proposta foi elaborada por Robert Whittaker e foi publicada em 1969. Não é muito tempo. Se você comparar desde o início da classificação dos seres vivos antes de Cristo até hoje, então 1969 é bem recente. E a partir de Whittaker, a gente classifica os seres vivos em 5 reinos, de acordo, observem aqui como a gente tem a árvore filogenética, né? Então, através das relações evolutivas entre os seres vivos, onde a gente tem primeiro o reino Monera. Reino Monera é o reino das bactérias, tá? O reino, como vocês aprenderam na aula anterior, sobre as células, as características que formam os seres vivos. E nós temos, então, no reino Monera, apenas organismos procariontes, tá? Ou seja, organismos formados por células que não têm núcleo verdadeiro. Ainda no reino Monera, você tem organismos unicelulares e que podem ser, na maioria, heterótrofos, mas alguns autótrofos, ou seja, realizam fotossíntese e produzem o seu próprio alimento. O reino Monera, então, a partir do reino Monera, nós temos o segundo reino, que é o reino protista. O reino protista é o reino dos protozoários e das algas. Os protozoários são organismos unicelulares, aí no reino protista já temos as células eucariontes. Então, os protozoários são eucariontes, unicelulares e heterótrofos, enquanto que as algas, também eucariontes, só que são agora unicelulares ou pluricelulares e são autótrofos, produzem o próprio alimento. As algas, né, acredita-se que as algas tenham sido, então, os ancestrais evolutivos das plantas. Então, das algas deram origem às plantas, o terceiro reino. As plantas são organismos também eucariontes, são autótrofos, como as algas, e agora são exclusivamente pluricelulares, ou seja, são formados por várias células, diferente das algas que poderiam ser unicelulares. Enquanto que os protozoários acreditam que sejam os ancestrais evolutivos de 2 reinos, o fungi, ou seja, os fungos, que também são heterótrofos, são eucariontes, podem ser unicelulares, mas agora também podem ser pluricelulares. E também o reino animalia, ou seja, os animais. Os animais também são eucariontes, são heterótrofos, mas agora são exclusivamente pluricelulares, que aí envolve todos os animais conhecidos. É o reino mais diverso que nós temos na natureza. Vai desde os animais invertebrados, que nós vamos estudar mais para frente, até os animais vertebrados, onde nós nos encaixamos. Então esse foi primeira classificação que a gente utilizou, que a gente aprendeu a utilizar na escola, tá? Mas ela sofreu modificação. É a mais conhecida, mas sofreu modificações. E em 1977 ela foi modificada por Carl Woese. Carl Woese, ele percebeu então que a gente poderia classificar ainda em um outro critério, uma outra categoria acima de reino. Então ele incrementou o sistema de classificação de Linneu, colocando mais uma categoria acima de reino e chamou ela de domínio. Em 1977, Carl Woese ele dividiu em 2 domínios, o domínio procariota e o domínio eucariota, justamente o domínio dos procariontes, onde envolvia as bactérias, e o domínio dos eucariontes, que envolve protistas, os animais,
os fungos, as plantas, e ainda tem um outro domínio, um outro reino. Então ele classificou os seres vivos em 2 domínios e 6 reinos, modificando para o que a gente mais utiliza hoje em dia, o mais aceito para a ciência, em 1990, classificando os seres vivos em 3 domínios. Então, quais são esses 3 domínios? É o domínio bactéria, o domínio arquea e o domínio eucária. Tanto o domínio bactéria como o domínio arquea, nós temos organismos procariontes. Mas a diferença agora é que, no domínio bactéria, nós temos as bactérias mais comuns, aquelas que nós temos contato no dia a dia. As que são causadoras de doenças, então as parasitas, ou as que ajudam na decomposição no ambiente, ou auxiliam a gente na produção de alimentos, como as que fazem o leite, por exemplo. Mas no Arquea, nós temos as bactérias que aguentam condições extremas de temperatura e acidez, por exemplo, são as chamadas bactérias extremófilas. São mais difíceis de encontrar, encontramos apenas em alguns ambientes, como por exemplo nas termas, nas águas termais, aquelas águas que alcançam a temperatura de 100 graus Celsius. E no eucária, todos os eucariontes, então o protista, o fungi, o plante e o animalia estão todos aqui no eucária. E essa é a classificação que a gente mais vai utilizar, né? Então a gente continua classificando de acordo com o tipo de célula, de acordo com a quantidade de células, mas para classificar nesses 3 domínios, o uso também observou a característica genética, né? Observou os genes que cada grupo de organismos apresenta. Bom, pensando nisso então, vamos ver na prática como que funciona a classificação dos seres vivos através da classificação deste animal que nós temos na nossa fauna, que é a onça-pintada. Pensando no número de células, pensando nas características de forma de obtenção de alimento, então é heterótrofo, a onça-pintada ela é classificada no reino Animalia, assim como todos esses outros animais que estão aqui, desde os invertebrados até os vertebrados. Então temos aí as centopeias, lesmas, minhocas, abelhas, escorpião, borboleta, tartaruga, a anta, o leão, enfim, todos estes são animais. Então todos estão dentro do reino Animalia. Mas se a gente observar, eles têm bastante diferenças. Então dentro do reino Animalia, pensando na classificação da onça-pintada, nós vamos separar em uma segunda categoria, que é o filo, os organismos que apresentam coluna vertebral daqueles que não apresentam coluna vertebral. Então, nós vamos classificar a onça-pintada dentro do filo Chordata, Chordata, aqueles que têm uma estrutura que dá origem à coluna vertebral. Então, percebam que a borboleta, a abelha, o escorpião, a minhoca, a lesma e a centopeia, eles já saem, não estão dentro deste grupo, eles continuam no reino Animalia, mas não pertencem ao filo do Chordata. Nós temos apenas estes organismos do filo Chordata, inclusive o nosso animal aqui de estudo, a onça-pintada. Dentro deste filo Chordata, nós ainda percebemos algumas diferenças. Por exemplo, a onça-pintada, ela tem pelos e ela tem glândulas mamárias para a alimentação dos filhotes, enquanto que tartaruga, o gavião, a águia, as aves no geral, os anfíbios não apresentam. Então, dentro do Filochordata, nós classificamos ainda em grupos menores, a onça-pintada com alguns semelhantes, na classe mamália, os mamíferos. Percebam então que tartarugas, sapos, rãs, pererecas, os pássaros, os peixes já não fazem mais parte deste grupo, né? Nós temos aqui então o urso, a cutia, o gato, o lobo, o leão, a onça parda ou sussuarana, a anta e a própria onça-pintada, que tem os pelos e tem as glândulas mamárias. Dentro deste grupo, da classe dos mamíferos, nós temos a ordem carnívora, né? E aí percebam que a anta e a cutia já não fazem mais parte, são animais herbívoros, né? São animais que fazem parte de outras ordens.
Dentro desta ordem carnívora, nós classificamos ainda mais, vamos então especificar ainda mais, na família Felidae. Então, a família dos felinos. Percebam que estamos juntando então a onça parda, o leão, o gato doméstico junto com a onça pintada e o lobo, o cachorro e o urso, o urso, os ursos já não fazem mais parte deste grupo. E assim a gente vai fazendo até chegar à espécie. Dentro da família Felidae, a onça pintada pertence ao gênero Panthera, gênero que já não encaixa mais o gato doméstico e nem a sussuarana, mas temos o leão e a onça pintada. Dentro deste gênero Panthera, o último grupo é a espécie, então, onde aí a gente já tem como o nosso organismo de estudo a onça pintada, que é a Panthera onca. Então, quando a gente chega nesta categoria espécie, nós já não temos mais ninguém, nenhum outro organismo que vamos classificar dentro dessa categoria, mas apenas a onça. Tá? Ela é exclusiva dessa categoria taxonômica. Tudo bem? Bom, se vocês voltarem aqui então, que eu já expliquei, reparem que desde reino até espécie, o número de espécies diminuiu, o número de organismos diminuiu. Porém, o número de semelhanças aumentou, certo? Bom, mas reparem nessa. Por que eu falei pantera onca? Por que eu não falei onça pintada? Bom, é que isso envolve uma nomenclatura científica chamada de conhecida também como nomenclatura binomial. Cada espécie, né, hoje em dia recebe um nome científico que é formado por duas palavras, por isso chamada nomenclatura binomial. Então, por exemplo, a mosca varejeira ou a mosca berneira tem um nome que é a Dermatobia hominis. O pinheiro do Paraná, aquele que fornece o pinhão, muito apreciado na alimentação, tem o nome de Araucária brasiliensis. E o ser humano, sim, a nossa espécie, muito conhecida, muito famoso esse nome, Homo sapiens. Tá? Reparem então que há uma semelhança na forma de escrever, como que é dado o nome científico. O nome científico, então, a nomenclatura binomial, ela é feita, ela é elaborada primeiro seguindo uma língua. Então, nós temos algumas regras da nomenclatura binomial. E a língua, o idioma utilizado é o latim. O latim porque é uma língua que não sofre mais modificações. É uma língua que é considerada, não é o termo correto falar, mas é considerada morta, porque não é mais utilizado em grande proporção nos países, e então ela não sofre mais modificações. Da forma como ela é escrita hoje, ela continua. E ainda, todo nome científico ele é constituído de duas palavras, dois nomes. Sendo essas a primeira palavra, o nome do gênero. Então, se a gente voltar lá para a classificação da onça, se vocês lembrarem a classificação da onça pintada, o gênero é Panthera. O nome da espécie é Panthera onca. Vejam que a primeira palavra é a mesma do gênero. O homem, Homo sapiens, Homo se refere ao gênero, o nosso gênero Homo. Né? Ah, o pinheiro do Paraná, Araucária brasiliensis. A primeira palavra, o primeiro nome é o gênero, Araucária. Isso é para todas as espécies, ok? E ainda, quando a gente escreve o nome científico, por exemplo, aqui então no Homo sapiens, a primeira letra do gênero, a primeira letra da primeira palavra é maiúscula. Então a inicial é maiúscula. Porém, né, o restante é minúsculo. A segunda palavra já é o termo específico, ou chamado epiteto específico, que dentro desse gênero, como é que a gente vai identificar essa espécie? Então, por exemplo, dentro do gênero Homo, nós somos os humanos que têm um conhecimento, que são racionais, que detêm um conhecimento, uma cultura muito grande. Então, por isso, é chamado de sapiens, de saber. Né? Então, geralmente, o segundo termo ou refere-se a alguma característica dentro daquele gênero, ou então em homenagem a algum cientista que descobriu ele.
Então, aqui no caso do ser humano, Homo é o gênero, Sapiens é o termo específico dentro desse gênero, como o humano que sabe. E reparem que na segunda palavra, todas as letras são minúsculas, tá? Não temos mais letra maiúscula. E por último, quando a gente utiliza um nome científico em um texto, em uma redação, este nome científico ele tem que estar em destaque. Como assim? Ele tem que estar diferente das demais palavras. Geralmente, quando a gente escreve em um computador, né, ou está em um livro, este nome ele vem em itálico. Itálico é essa letra que, percebam, ela é um pouco mais inclinada. Ela não é retinha igual às demais. Ou então, você pode utilizar o negrito. Negrito é você deixar mais forte a letra mais grossa, de forma que ela fique mais visível. Agora, quando a gente está escrevendo à mão, fica difícil fazer tanto em itálico como negrito. Então, há a opção de escrever sublinhado, ou seja, sublinhado é com uma linha embaixo da palavra. E assim a gente tem, então, as regras da nomenclatura científica. Tudo bem? Muito obrigado. Então, pessoal, a nossa aula acaba por aqui e qualquer dúvida estou à disposição para auxiliar. Bons estudos! Over the rainbow.